Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, provavelmente, deputado Demar Traiano, poucas vezes o senhor imaginou que ia ter uma receptividade tão efusiva como teve ao citar a PP aqui. Até porque nos últimos tempos os servidores têm vindo aqui por reivindicações e muitas vezes tratados, não aqui, mas também aqui, tratados muitas vezes de forma que não é aquela que nós esperamos sejam tratados aqueles que fazem o serviço público no nosso Estado. E o que me traz às tribunas, senhor presidente e senhores deputados, é justamente esse questionamento. A Assembleia Legislativa, em nota já pública, resolveu suspender os trabalhos que seriam suspensos naturalmente agora em julho, suspender o recesso. Portanto, nós teremos sessões segunda, terça e quarta da próxima semana e, a priori, também teríamos já da última semana. Eu não sei exatamente, até porque não falei com o líder da oposição no dia de hoje, não sei como foi a reunião ontem feita entre os líderes, mas quero crer que esta suspensão do recesso se deva, primeiro, por não termos votado a LDO. Segundo, obviamente, por um aguardo que se faz aqui para que seja votado, e há um pedido de urgência, 2 projetos, além de uma PEC, na Câmara Federal, que iria modificar as relações, no primeiro momento, iria modificar as relações do Estado com os servidores públicos. Acontece que a PEC, ou o projeto de lei que está para ser votado na Câmara Federal, tem os seus efeitos para serem, na prática, adequados, inclusive os estados adequados, têm os seus efeitos a partir de um prazo que pode ser de 240 dias. Enquanto aqui nós estamos entrando numa rota que diz que é preciso que nós esperemos a decisão do governador em fazer a suspensão e, consequentemente, a modificação no projeto de lei e no acordo que já foi feito no ano passado com relação ao reajuste de servidores. Há, obviamente, algumas manifestações, não sabemos, professor Teixeira, se são verdadeiras ou não, que o governador pretenderia pagar as progressões e as promoções dos servidores, porque estas, se exigidas judicialmente, obviamente que tem, a partir do momento que há ganho de causa, tem que fazer o pagamento com, inclusive, precatórios, ou, o que é mais ainda surreal, fazer esses pagamentos, não fazer o pagamento daquilo que é devido pela inflação, que já está em acordo, e passar a sinalizar que poderia fazê-lo em outubro do ano que vem. Eu não sei quais são as condições exatas do Estado em termos de finanças, seis aquela que vem o secretário aqui que diz que as finanças do Estado estão equilibradas. Sei aquela que diz o governador do Estado, que depois do choque feito ano passado, e que inclusive contou com, obviamente, o apoio dessa casa, e que retirou 150 milhões de reais mês dos servidores públicos da sua Previdência, que hoje tem menos patrimônio do que tinha no ano passado. O Paraná Previdência tem hoje menos do que os 8 bilhões que tinha em abril do ano passado. O que não se pode, em hipótese alguma, pensar em fazer, com toda essa situação que me parece, senhor presidente, bastante confusa, de um recesso suspenso, porque há a expectativa que o governador mande alguma coisa para cá. Olha, se o governador tiver que manda logo. Ou será que o governador está esperando que todos parem para que depois ele mande e ninguém perceba? Obviamente que o governador não é ingênuo de achar que há um momento especial para subtrair direitos. A partir do momento que sinalizar isso, haverá, maior ou menor grau, mas haverá certamente uma mobilização e uma reação daqueles que serão atingidos. Sejam eles servidores públicos civis ou militares. Não é só, como querem fazer crer, e algumas entidades de classe patronal, inclusive, quando mandam os seus, legitimamente fazem, mandam aos deputados o seu pedido para que nós votemos a favor do calote, porque é isso, que nós votemos a favor do calote, esquecem essas associações que elas não votam a favor do calote. Quando se trata de retirar direitos de empresários, quando se trata de aumentar a luz, quando se trata de aumentar a energia elétrica, quando se trata de aumentar o pedágio,
quando se trata de fazer uma série, inclusive o debate sobre o CPMF, legitimamente também as entidades de classe vêm aqui e se opõem. E é legítimo que assim o façam. Agora, fica bastante confuso quando um sindicato patronal manda para os deputados um apelo para que eles retirem direitos, não dos seus, mas dos outros. Então nós ficamos perguntando, afinal, é para tirar direito dos servidores públicos, mas manter o processo todo que nós temos hoje de alíquotas de ICMS, de ISS, dos outros impostos, até porque é sabido que os impostos são altos, sim, mas é mantê-las de forma a propiciar o equilíbrio. Mas só, professor Tercílio, que quando houve a redução de alíquotas, eu não vi, no período que houve a redução de alíquotas, eu não vi nenhum sindicato de trabalhador mandar uma cartinha aqui para que os deputados votassem contra, porque era preciso que nós tivéssemos dinheiro em caixa para pagar o servidor público. Eu não vi isso. Aliás, os deputados que estão aqui devem ter clareza, quando nós votamos aqui um pedido feito pelo governador Requião, à época, governador do Estado, precedido de 6 ou 7 audiências públicas, todas elas com a participação de todas as associações comerciais, da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, da Federação da Agricultura. Em nenhum momento eu vi qualquer manifestação da central sindical A, B ou C, da Força Sindical, da UGT, da CUT, de nenhum outro partido que pudesse se opor, dizendo assim, não baixem os impostos, porque isso retirará dinheiro do Estado e, consequentemente, diminuirá a possibilidade de reajuste salarial. E também não vi outro lado. Não vi baixarem os preços. Porque aquela alíquota que foi diminuída só fez com que nós tivéssemos, isso o deputado Romanelli, por diversas vezes, se manifestou nesse sentido, porque era a época líder do governo, deputado Romanelli, Vossa Excelência, se eu não estiver enganado, era líder do governo na época que foi baixada a alíquota. E hoje Vossa Excelência, com bastante conhecimento, usa aquela tribuna para lembrar que baixaram as alíquotas, mas não baixaram os preços. Aquela diferença da alíquota, ela passou a aumentar, ou a engordar, para usar um termo chulo, a margem de lucro. E em nenhum momento nós vimos servidor público dizer, não pode aumentar a margem de lucro, porque isso diminui o nosso poder de barganha. E aí eu pergunto, por que a Federação do Comércio, que poderia estar satisfeita em ver que um aumento de 10%, de 8%, de 5%, de 7% para os servidores públicos, são mais de 150 mil no Estado, irá fazer com que comprem mais no comércio? Eles não vão mandar dinheiro para o Banco da Suíça. Eles não vão aplicar em equipamentos, em grandes obras. Eles não vão aplicar no Porto de Paranaguá. Eles vão aplicar no mercado da esquina. E parece que o comércio não entende isso e fica nos entupindo de mensagens para que nós sejamos, neste momento difícil da vida nacional. Ora, difícil para quem, cara pálida? Porque o deputado Romanelli lembra como que foi a posse da FIEP, onde nós fomos aqui tratados de uma forma extremamente, eu diria, para dizer o mínimo, deselegante. Que a presidente Dilma, foi feito um pedido para que a Dilma renunciasse. E agora, quando o presidente Temer, interino, faz todas as estripulias possíveis, eu não vejo a Federação do Comércio, da Indústria, da Agricultura, dizer que um déficit primário de 180 bilhões para esse ano e 139 para o ano que vem, prejudica a indústria. Não vejo. Então fica difícil a gente dialogar quando há pesos e medidas diferentes. Por isso, senhor presidente, pode ser que o governador tome, e é, obviamente, prerrogativa sua, e nós não questionamos, tome a decisão de mandar o pacote de maldades para cá. O que é certo é que não terá nosso voto. Em hipótese alguma. Nós já estamos fazendo muito, e está ficando muito confusa essa história, de fazer de conta que a Assembleia estará funcionando plenamente nos próximos 15 dias. Que cá para nós. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se alguém pensa que terá algum projeto extremamente importante para ser votado, deputado Pérez, na segunda-feira que vem, ou na terça, ou na quarta, ou na sequência,
na próxima segunda, terça ou quarta, que venha até a Assembleia. Claro que os deputados terão que vir. Talvez não tenham que vir na última semana, porque me parece que já estava aí comprometido o plenário com uma atividade da Universidade Federal, o doutor Gilardi me confirma, uma atividade da Universidade Federal para a última semana. O que nos parece lógico, então, que fizéssemos o recesso na última semana, já que não dá para fazer sequer sessão aqui, porque está comprometido. Mas não é por isso, não é por isso. É que nós estamos aqui esperando que venha o bendito do projeto do governador para dar o calote dos servidores. E aí, esperando que os senhores e as senhoras estejam aqui, voltem para casa resmungando, lamentando, mas dizendo: nós demos a nossa contribuição. Pena que outros setores não dão. Pena que aqueles que propõem muitas vezes também não deem. Pena que a gente olhe para o Estado como aquele que descumpre aquilo que ele mesmo havia proposto. E aí fica difícil. Não tem recursos? Não tem, deputado Francisquini, recursos, mas então também não tem recurso para comprar 1000 viaturas novas. Então não tem recurso também para continuar alugando aeronaves. Então não tem recurso também para fazer viagens de comissionados para cima e para baixo. Então não tem recursos para contratar mais gente, como aliás algumas entidades fazem e como a própria Sanepar fez, e que hoje, ou ontem, os senhores devem estar lembrados, até recortei aqui, o juiz determina a extinção de 30 cargos da Sanepar, que são aqueles mandrake que criaram lá para poder albergar alguns apaniguados. E que agora, se determinação judicial valer, vão ter que entregar os cargos, como aconteceu na Coapar. Mas aí, aqui um parênteses, a Sanepar dá uma desculpa que não tem problema nenhum, porque afinal representa 0,5 só da força de trabalho da companhia. Esquece a direção da Sanepar dizer que a força da companhia não é comissionada. Esse 0,5 sobre toda a força de trabalho não corresponde a todos os comissionados, é muito mais do que 0,5. Mas é uma forma de enganar as pessoas. E aí, senhores e senhoras, eu faço a pergunta que obrigatoriamente não é para os servidores públicos, mas é para os deputados e deputadas. Nós vamos concordar com isso? Nós vamos de novo aceitar que aquilo que aconteceu lá atrás e que as duras penas, e eu tenho reconhecido sempre, deputado Romanelli, o seu empenho para que nós pacificássemos dentro do que foi possível, mesmo com todas as sequelas que ficaram, nós vamos aceitar isso como se fosse assim: olha, era brincadeira, faltou dinheiro. E eu vi hoje, inclusive, o chefe da Casa Civil dizendo que não, que a culpa é da Dilma. A culpa é da Dilma porque a Dilma prometeu mundos e fundos e a economia acabou. E de certa forma tem razão, o país está numa crise. Mas o 29 de abril é de 2015, não é de 2014. O mês de abril e o acordo que nós fizemos aqui não foi em 2014, o deputado Romanelli sabe bem disso, porque recebeu dezenas de vezes as entidades sindicais. Foi em 2015, quando já se tinha conhecimento, inclusive, da crise. Quando já sabíamos, porque não tinha muito como esperar diferente, que a 664 e a 665 estavam, as duas MPs estavam no Congresso Nacional, e que não conseguiram ser votadas, mas estavam lá. Quando já sabíamos que o PIB iria cair, já estava apontado isso. E é claro que o governador fez aquilo que talvez no momento emergencial achasse que era o melhor. Mas fez não só porque quis, fez porque era vantajoso também. Que foi uma forma de impor um pacote aqui que elevou o IPVA em mais de 50%, que elevou 95 mil itens, em alguns casos em 100% ICMS, que botou a mão em mais de 175 milhões de reais por mês no Paraná Previdência, que fez todas as estripulias possíveis para dizer que o Estado estava equilibrado, em maio de 2015. Então, governador, a amnésia seletiva pode ser útil em alguns momentos, mas não vai ser aqui. Porque dizer que o problema é da Dilma é lavar as mãos de uma responsabilidade que é sua. Não foi a presidente Dilma que mandou para cá o projeto, não foi a presidente Dilma que recebeu com bombas e tiros os servidores públicos lá fora, não foi a presidente Dilma que prometeu o reajuste mais 1%, foi o senhor Carlos Alberto.
e que o senhor Carlos Alberto responda por aquilo que fez. Porque brincadeira tem hora, e essa não é hora de brincadeira. Nós, senhores deputados, não vamos entrar no conto da carochinha. Nós, da oposição, não vamos fazer o jogo para eleger o governador senador. Nós não vamos fazer o jogo para eleger vereadores e prefeitos da base do governo para que depois possam dar o retorno na frente. Nós não vamos fazer isso. Nós temos só uma cara e só uma palavra. E a nossa cara, a nossa palavra, está escrita lá no 29 de abril e na sequência no acordo que foi duramente construído aqui nessa casa. E que não cabe o calote. Essa casa não pode ser a casa do calote. Essa casa tem que ser a casa da lembrança das dificuldades, mas também da lembrança da generosidade que todos se deram para que nós construíssemos esse acordo, que não pode ser rompido pelo senhor Carlos Alberto. Obrigado, senhor presidente, senhor deputado.